O que nós vamos estudar na nossa aula de hoje? Nós vamos estudar direitos fundamentais. E quando eu falo em direitos fundamentais, nós estamos falando de uma expressão gênero que tem várias espécies, né? Então, direitos fundamentais é a expressão gênero, que tem várias espécies. Quais são as espécies? Esse é o nosso desafio, é isso que nós vamos estudar. Olha só, então, eu vou colocar aqui para vocês direitos fundamentais. Que é a expressão gênero. E aí eu tenho 5 espécies. Eu tenho os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu tenho direitos sociais. Eu tenho direitos de nacionalidade. Eu tenho direitos políticos. E eu tenho os partidos políticos. Ok? Tudo bem. Inclusive, sobre partidos políticos, nós temos a Lei 13.831, do dia 17/5/2019, e essa lei, ela alterou a lei dos partidos políticos, né? Houve uma alteração na lei dos partidos políticos, saiu no Diário Oficial do dia 17 de maio de 2019, ok? Então, atenção aí, né, para esse estudo dos partidos políticos à luz dessa lei aqui. Então, já mega atualizada a nossa aula, você tem que saber isso. Então, fica a dica aí para você. Tudo bem? Então, essa é a ideia central do estudo dos direitos fundamentais. Volta só aqui para mim, deixa só aqui comigo. O que acontece, gente? Veja só, nós vamos separar esse nosso estudo dos direitos fundamentais em etapas. Eu tenho que separar em etapas, estudando cada um desses itens. Então, primeiro os direitos individuais e coletivos, depois os direitos de nacionalidade, os direitos sociais. Só que existe, antes disso, toda uma parte introdutória desse assunto. Como assim, Licínia? Características gerais aplicáveis, alcance desses direitos, e eu preciso entender tudo isso, né? Então, eu preciso entender, primeiramente, isso, a aplicabilidade, se é imediata, as características dos direitos fundamentais, os deveres fundamentais, as gerações de direitos fundamentais. Então, nós temos uma série de assuntos que nós temos que estudar. Então, a primeira coisa, né, que nós temos aqui é essa estruturação. Ó, joga ali na tela de tudo isso que eu acabei de falar. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos com os artigos respectivos. Volta para cá. Isso vai do artigo 5º ao artigo 19 da nossa Constituição, ok? E aí, nós vamos agora começar a estudar as chamadas gerações de direitos fundamentais. Então, eu vou colocar aqui, ó, tópico 2, evolução dos direitos fundamentais. Evolução dos direitos fundamentais, que é as chamadas gerações / dimensões dos direitos fundamentais. Então, olha só,
Na primeira geração, e aí você pode anotar, eu tenho o valor liberdade. Eu tenho o valor liberdade. O que é isso? Nós pensamos aqui e temos que pensar aqui no quê? Nos direitos civis e políticos. Então, na primeira geração ou dimensão, nós temos os direitos civis e políticos. Essa é a primeira geração. Nós vamos anotar aqui, ó. Pode escrever assim, ó. Deixa eu colocar em preto que fica melhor, peraí. Pretinho aqui, letrinha maior. Aí, vamos apagar aqui. Pode escrever assim, ó. Os direitos de primeira dimensão marcam a passagem de um Estado. Estado é com E maiúsculo, tá? Autoritário para um Estado de direito. Buscando respeito às com crase liberdades individuais numa verdadeira perspectiva de abstenção por parte do Estado. Ponto. Ponto final. Então, o que é isso, essa abstenção do Estado? Estado, você não vai interferir nos indivíduos, tá? E nós estamos garantindo aqui nos direitos de primeira dimensão o valor liberdade. E aí, dentro desse contexto, eu tenho os direitos civis e os direitos políticos. Eu tenho direitos de segunda geração, já com papel positivo do Estado, consagrando o valor igualdade. Tá? Então, na segunda geração, ó, eu tenho o valor igualdade, que são os direitos sociais, culturais e econômicos. São os direitos sociais, culturais e econômicos. Direitos sociais, culturais e econômicos. Aí nós vamos escrever assim. Na segunda dimensão de direitos fundamentais, há um papel positivo por parte do Estado. Vírgula, buscando o valor, abre aspas, igualdade. Fecha aspas. Trata-se de um modelo de Estado, positivo
e atuante. Ponto. Então, nós estamos dando para o Estado, aqui eu tenho o valor liberdade na primeira dimensão, e aqui eu tenho o valor igualdade na segunda dimensão. Na terceira geração, nós temos o valor fraternidade. Então, anote aí, ó, terceira geração, fraternidade. Terceira geração, fraternidade. E aí, o que nós teríamos aqui nessa lista como exemplo desses direitos? Se quiserem colocar, primeiro, direito ao desenvolvimento. Depois, direito à paz. Embora tenha divergência quanto ao direito à paz, por isso que ele está aqui também, ó, direito à paz, direito à paz. Mas pode colocar, né, letra B, direito à paz. 3, direito ao meio ambiente, como exemplo de direito de terceira geração. Que mais? 4, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. E 5, direito de comunicação. Então, são exemplos de direitos de terceira geração que têm por objetivo o valor fraternidade. Ok? Aí temos ainda uma quarta e uma quinta geração. Na quarta geração, nós falamos dos avanços da engenharia genética, mas na verdade, na sua prova vai cair liberdade, igualdade, fraternidade, primeira, segunda e terceira. Mas, para aprofundarmos, temos uma quarta geração, e aí com o Norberto Bobbio falando dos avanços de engenharia genética, e uma quinta geração, e aí com Paulo Bonavides colocando o direito à paz. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Beleza, tópico 3. Quais as características dos direitos fundamentais? Características do quê? Dos direitos fundamentais. O que nós temos aqui de características desses direitos? Vamos anotar? Qual que é a primeira característica? A letra A, historicidade. Dois pontos. Os direitos fundamentais têm caráter histórico. Tracinho, nasceram com o cristianismo. Ponto e vírgula, B. Universalidade. Universalidade. Destinam-se a todos os seres humanos. Então, por isso,
o caráter universal desses direitos. Ponto e vírgula, letra C. Limitabilidade ou relatividade. Limitabilidade ou relatividade. Em regra, vírgula, os direitos fundamentais não são absolutos. Vírgula, isto é, podem ser relativizados pela própria CF. Vou dar um exemplo. Olha só. Eu tenho aqui na Constituição olha só. Eu tenho aqui na Constituição o direito à vida, certo? Lá no caput, está lá o direito à vida. Só que a própria Constituição vem e fala, olha, no caso de guerra declarada, é possível a pena de morte. Ou seja, o próprio texto constitucional relativiza o direito à vida. Outro exemplo, é possível o aborto no caso de estupro. É possível o aborto no caso de estupro. E aí? Relativização do direito à vida. Direito à liberdade. Eu tenho direito à liberdade, mas se eu cometer uma conduta criminosa, eu vou presa. Jus puniendi estatal, direito de punir, volta para mim. Direito de punir por parte do Estado frente à minha liberdade. Então, o que acontece aqui? Como regra, os direitos fundamentais, eles encontram limites no próprio texto constitucional. E aí que tem dois direitos que são considerados, de acordo com Norberto Bobbio, absolutos, que são os direitos de não ser torturado, esse não dá para relativizar, e não ser escravizado. Então, o direito de não ser torturado e de não ser escravizado são direitos que são classificados como direitos absolutos. Apenas esses dois. Não ser torturado e não ser escravizado. Não ser torturado e não ser escravizado. Ok? Essa foi a letra C. Letra D. Concorrência. Os direitos podem ser exercidos cumulativamente. Como assim, Licínia? Como assim? Veja só. Ao mesmo tempo que eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito de propriedade. Então, são direitos que são exercidos cumulativamente. Ok? São direitos que podem ser exercidos, o quê? Cumulativamente. Ponto e vírgula, letra E.
irrenunciabilidade. Aí pode escrever assim, ó. O que pode ocorrer é o não exercício do direito. Vírgula, mas nunca sua renunciabilidade. Ponto e vírgula F. Inalienabilidade. Não tem conteúdo econômico patrimonial. Ponto e vírgula. Letra G, imprescritibilidade. Não incide prescrição. Tracinho. Não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. Então, o que que acontece? Olha só que legal. Com isso, nós colocamos, volta para mim, todas as características principais dos direitos fundamentais. E aqui eu não estou falando só dos direitos individuais e coletivos, mas de todos aqueles direitos que eu pontuei ali para vocês no comecinho da aula. Então, quando eu falei para vocês direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade. E olha aqui um resuminho de todas essas características que vocês já anotaram. Olha lá. Historicidade, universalidade, limitabilidade ou relatividade, concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Ok, tudo bem, volta para mim. Tá, professora, eu entendi. Que mais que eu preciso saber? Só que quando eu falo em direitos fundamentais, nós temos também que saber quem são as pessoas atingidas e, portanto, o alcance desses direitos. Então, sempre que eu falo de alcance desses direitos, é o próximo tópico da nossa aula, que é o tópico 4. Então, alcance dos direitos fundamentais. O que nós temos que saber aqui no alcance dos direitos fundamentais? Se você pegar o caput do artigo 5º da Constituição,
o que acontece aqui no caput do artigo 5º? Olha lá. O caput diz assim, ó. Constituição, artigo 5º. Eu vou copiar a redação no seu caderno, tá? Para ficar mais fácil. Vou colar aqui para vocês, ó. E você não precisa copiar porque você tem isso no seu vadimeco, então só presta atenção aqui, tá? Diz assim, ó. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do quê? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vocês estão vendo que aqui só está escrito brasileiros e estrangeiros, não qualquer estrangeiro, mas os estrangeiros residentes no país. Aí vem a pergunta, professora, e um estrangeiro não residente? Um turista, ele pode ter o seu direito à vida violado? Esse brasileiro é o nato ou é o naturalizado? De quem que nós estamos falando? Então, para isso, vem aqui, olha só. Qual que é o entendimento? O caput do artigo 5º, ele menciona apenas quem? Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ok? Só que a doutrina e o próprio STF, eles fazem uma interpretação sistemática. Eles fazem uma interpretação sistemática, fazendo com que nós tenhamos aqui também quem? Os estrangeiros não residentes, os estrangeiros não residentes, turista e os apátridas e as pessoas jurídicas. Então, eu vou ter que incluir aqui quem? Também, ó, mais estrangeiros não residentes, os apátridas e as pessoas jurídicas. Então, estrangeiros não residentes no Brasil, é o caso do turista, os apátridas e as pessoas jurídicas. Sendo que, sobre os apátridas, eu tenho o conceito na lei de imigração, que é essa lei 13.445 de 2017. Se nós abrirmos aqui, ó, lei 13.445, que é a nova lei de imigração, o que acontece, ó? No artigo 1º, parágrafo 1º, especificamente no inciso 6, ela define o que é apátrida. Eu vou colar para vocês esse conceito aqui, porque aí sua lousa vai ficar organizada. Ó, então, quem é o apátrida? Só marque que é na lei de imigração, no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 6. Quem é o apátrida? Qual que é o conceito, né, de apátrida? Quem que é? Apátrida é pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto 4246, de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo o quê? Estado brasileiro. Beleza, tranquilo.
que mais? Esse foi o tópico 4. Tópico 5. Aplicabilidade das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Como que é isso? Volta para cá. O que acontece? Ó, quando eu falo da aplicabilidade dessas normas, se você pegar o artigo 1º o parágrafo 1º, perdão, do artigo 5º, o que acontece com esse dispositivo? Eu vou aqui para a Constituição, vou aqui no parágrafo 1º, no site, estou direto no site do Planalto, e olha o que diz. Joga lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação, o quê? Imediata. Tem aplicação imediata, ok? Aí vem a pergunta, tá bom, isso tem aplicação imediata, mas tem algumas que vão definir direitos e garantias fundamentais que eu não consigo aplicar na hora. Né? Tem algumas que nós precisamos de um regramento infraconstitucional para que ela possa ter, né, a efetividade ser aplicada. E agora? Aí eu fiz um slide aqui para vocês sobre isso, que é o seguinte, ó. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Imediata, que é o que diz esse artigo 1º. Só que eu tenho que separar o tipo de norma que eu estou falando. Se nós estivermos falando de direitos e garantias individuais e de direitos de primeira geração, beleza. Agora, nos direitos de segunda geração, direitos sociais, por exemplo, nem sempre elas têm aplicabilidade imediata. Eu já volto aqui para o esquema. Olha o que... Dá para colocar o PIP aí, Thiago? Ou tem que ter falado isso antes? Porque podia pôr um aqui no cantinho e deixava o esquema aí na lousa. Aí eu aparecia também pra galera. Depois? Tá. Então, o que acontece? Depois eu volto nesse esquema para vocês. Direitos sociais, vamos supor saúde, lazer, assistência, previdência, moradia. Todo mundo tem direito à moradia pelo artigo 6º da Constituição. É um direito social, moradia, direito à moradia, direito ao lazer. Só que muitas vezes esses direitos, para que eles sejam implementados, eu preciso de um regramento infraconstitucional, porque não vai de bate-pronto já implementar. É diferente de eu falar assim, você tem direito, o quê? À vida. Então, eu não posso agora ir lá e matar alguém, porque eu já tenho direito à vida garantido, assegurado. Tanto esses direitos, esse direito à moradia, ao lazer, ele é um direito fundamental dentro dos direitos sociais. Só que ele precisa de um regramento para especificar esse direito, para trazer como que esse direito vai ser implementado. Então, nem sempre os direitos de segunda geração têm aplicação imediata. Às vezes eu preciso de uma normação infraconstitucional para dar força para esse direito, na prática, valer. Então, essa norma do artigo 5º, parágrafo 1º, aí volta para lá. Então, por isso que eu separei em duas coluninhas. Se eu falo dos direitos e garantias individuais, que é a lista do artigo 5º da nossa Constituição, nessa lista do artigo 5º, eu tenho direitos aqui de primeira geração. Eles são dotados de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. É diferente
Do quê? Dos direitos de segunda geração. Por quê? Porque os direitos de segunda geração nem sempre têm o quê? Aplicação imediata. Nem sempre tem aplicação imediata. Por quê? Porque muitas vezes eles dependem de providências ulteriores, providências que vêm aí depois, que lhes completem a eficácia e possibilitem a sua aplicação. Vê se deu para entender. Essa é a diferença. Então, normalmente, se o direito é de primeira geração, a aplicabilidade é imediata. Por isso até que essa matéria está disciplinada no artigo 5º, parágrafo 1º, dentro do parágrafo 1º, porque diz respeito aos incisos do artigo 5º. Fica mais fácil para você lembrar se você pensar dessa forma. Beleza? Pronto. Agora, tópico 6. Tópico 6. Aqui no tópico 6, gente, nós vamos entrar nos direitos em espécie. E aí, Lu, quando você for colocar lá no nosso relatório, coloca assim, 1, tema, 2, 3, porque aí quando eu estiver na aula 2, por exemplo, eu sei se eu parei no tópico 6.1 ou 6.2, a gente consegue saber exatamente onde que parou. Só com os tópicozinhos mesmo, bem assim, 1, 2, 3, fica mais... A partir de agora, né? Nos outros, ok, mas a partir de agora a gente faz assim, que aí se a gente parar aqui no 6.9, na próxima aula eu sei que eu retomo do 6.10, e aí fica a numeração certinha para os meus alunos. Olha lá, meus amores, o que eu tenho que saber aqui, e é bom que você já deu uma respiradinha agora, né? Nos direitos em espécie, nós vamos começar estudando o primeiro deles, que vai ser o direito à vida. E quando eu falo do direito à vida, o que eu tenho que saber desse direito? Então, nós vamos escrever assim, ó. A CF garante o direito à vida, tanto em seu aspecto positivo quanto negativo. Vírgula, ou seja, consiste no direito de permanecer vivo, entre parênteses, e, vírgula, portanto, vírgula, não ser morto, fecha parênteses, e, vírgula, também, o direito de viver com dignidade, tracinho, artigo 1º, inciso 3 da CF.
Então, permanecer vivo, né? Não ser morto, tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, sobre esse assunto, nós temos alguns aspectos, alguns desdobramentos. Então, vou colocar aqui, ó, 6.1.1. Desdobramentos. Letra A. O primeiro desdobramento diz respeito às chamadas células tronco embrionárias. Células tronco embrionárias. O que aconteceu? O Supremo, quando cuidou disso, ele analisou esse caso na ADI 3510. E analisou o artigo 5º da Lei 11.105 de 2005. O que essa lei fala? Lei 11.105. Vou colocar aqui para vocês, ó. 11.105. Essa lei cuida, a lei de biossegurança, aqui no artigo 5º, olha o que ela diz, ó. Diz assim: é permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas às seguintes condições: sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação desta lei, ou que já congelados na data de publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento. Então, veio toda uma discussão sobre a possibilidade de utilização e se esse dispositivo violaria ou não a Constituição, já que estaria em jogo o direito à vida, né? Aqui. E aí, o Supremo, ele definiu o conceito de vida quando julgou essa questão, né? Quando cuidou desse caso de células tronco embrionárias, permitindo a utilização nesses casos das células tronco embrionárias sem que isso violasse o direito à vida. Então, vou colar aqui para vocês, ó, só para vocês saberem que isso foi permitido, foi analisado à luz da Lei de Biossegurança, que é essa lei aqui, e que tem total pertinência com esse nosso tema. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom, Licínia? O que mais que nós temos que lembrar quando o assunto envolve direito à vida? Letra B. Da decisão do STF na ADPF de número 54. E quando o Supremo analisou esse caso, né, são alguns assuntos importantes relacionados ao direito à vida, o que aconteceu na ADPF 54? Pode escrever assim, ó. Essa ADPF cuida da interrupção da gravidez, de feto anencéfalo.
Vou colocar na outra página porque não vai caber tudo aqui, tá? Então, interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Porque essa hipótese não está prevista no Código Penal, então o Supremo teve que analisar esse caso. E aí, qual foi a decisão? Pode colocar assim, ó, em 2012, vírgula, por maioria de votos, o plenário do STF enaltecendo o direito a, com crase, dignidade da pessoa humana, vírgula, a com crase, liberdade no campo sexual, vírgula, a com crase, autonomia, vírgula, a com crase, privacidade, vírgula, a com crase, integridade física, vírgula, psicológica e moral, e a com crase, saúde, vírgula, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2, vírgula, todos do Código
penal. Então, olha só. Qual foi a decisão e quais as justificativas e fundamentações para ser possível a interrupção da gravidez de feto anencéfalo? Primeira justificativa, direito à dignidade da pessoa humana. Segunda justificativa, liberdade no campo sexual. Direito de autonomia, privacidade, integridade física, psicológica e moral. Direito à saúde. Para quê? Para declarar inconstitucional qualquer interpretação que diga que é conduta típica, ou seja, não é conduta típica fazer a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. É isso. Ok. Tudo bem. Joia. Decisão com efeito erga omnes. Essa decisão teve efeito erga omnes. E também caráter vinculante, erga omnes e vinculante. Tanto é que depois o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução, volta para cá, falando do diagnóstico de anencefalia. Então, por conta dessa decisão, lá em 2000, aqui não é 2002, perdão, gente, é 2012, tá? Ó, arrumem lá a sua data, ó, aqui é 2012. Tá bom? Tranquilo, fácil, beleza. Aí, o que mais que nós temos que saber? Esse foi o item, deixa eu voltar aqui, 6.1.1, 6.2. Direito à igualdade. Deixa só aqui para mim. Quando eu falo de direito à igualdade, o que acontece ao falarmos desse direito? Eu posso tomar a igualdade sobre dois aspectos. Eu tenho a igualdade em sentido material e existe a igualdade em sentido formal. Então, eu tenho a igualdade de um lado material e tenho a igualdade em sentido formal, ok? Tá, mas e daí? E daí que ao pensarmos nessa igualdade formal e também igualdade material, vem a diferença. Então, qual que é a diferença dessa igualdade? Vou colocar aqui de um lado, ó, igualdade formal e do outro lado, igualdade material. A igualdade formal é aquela que diz que todos são iguais em direitos e obrigações, ou seja, é aquela que coloca homens e mulheres iguais em direitos e obrigações sem qualquer tipo de distinção. Então, simplesmente são iguais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Simples assim, são iguais. E aí, eu tenho todo tipo de igualdade aqui nessa igualdade formal, né? Eu simplesmente vou tratar todo mundo da mesma forma. Só que essa igualdade não é a verdadeira igualdade. A verdadeira igualdade é a igualdade material, lá do Rui Barbosa, lá do Aristóteles. Na verdade, ela é de uma máxima aristotélica que foi reproduzida por Rui Barbosa em Oração aos Moços, que é aquela máxima que diz que eu tenho que tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então, portanto, tratar os iguais de forma igual. Os desiguais de forma desigual.
na medida de suas desigualdades. Ou seja, eu vou identificar a diferença e aí, reconhecendo a diferença, nós vamos estabelecer medidas de compensação. Reconhecendo a diferença, nós vamos fixar medidas de compensação. Como que é isso? Olha só. Pode colocar assim, ó, letra A. As presidiárias durante o período de amamentação podem permanecer com os seus filhos. Entre parênteses, o que não ocorre com as presidiárias que não estão no período de amamentação. Ponto e vírgula. B. Prazo diferenciado de licença maternidade e licença paternidade. Então, nós temos um prazo diferenciado de licença maternidade e licença paternidade. Então, aqui também demonstra um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, isso é fruto da igualdade material. Letra C. Serviço militar obrigatório apenas para homens. Ponto e vírgula. Lei Maria da Penha que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ponto e vírgula. Letra D. Letra E, perdão. Tratado de Marrakech. Falta um R. Marrakech. Olha só.
Então, o que acontece? Ó, eu vou colocar aqui para vocês o Tratado de Marrakech, que é o decreto número 9522, de 8 de outubro de 2018. Então, aqui, ó. Decreto 9522 de outubro de 2018. Por que esse Tratado de Marrakech é uma forma de consagração do direito à igualdade? Por quê? Né? Por que eu tenho aqui esse Tratado de Marrakech consagrando o valor igualdade? Olha o que diz. Promulga o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013. Então, eu estou possibilitando o quê? A busca da igualdade material aqui. Vou colar aqui para vocês, só para vocês lembrarem do Tratado de Marrakech. Eu até fiz um esquema disso. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Fiz um esqueminha disso. Eu quero mostrar. Ai, acho que não tá assim. Que droga. Pode tirar, tira daí da tela. Não tô achando. Vou fazer agora, fazer na mão aqui para vocês. Porque o que acontece, ó? Esse Tratado de Marrakech, nós estamos buscando a igualdade material. E aí, então, como forma de consagração dessa igualdade material, nós estamos falando aqui das pessoas cegas, certo? Se vocês olharem aqui o tratado, ele fala assim, ó. Considerando que a República Federativa do Brasil firmou o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou outras dificuldades, considerando que o Congresso aprovou por meio do decreto legislativo, fica promulgado esse decreto aqui, certo? E olha o que acontece, ó. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão desse tratado e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 49. Então, nesse artigo 2º, vou colocar aqui, ó, Tratado de Marrakech, artigo 2º, vou colar a redação aqui do artigo 2º. E esse artigo 2º, ele joga você para o artigo 49, inciso 1 da Constituição. E aí você vai copiar o 49, inciso 1 aqui. Por quê? Porque sempre que um determinado diploma fizer menção a outro dispositivo, você só consegue entender, né? Você só vai conseguir entender se você tiver os dois lado a lado. Então, olha o artigo 49 da Constituição, o que ele fala. Ele diz assim, ó, é da competência exclusiva do quê? Do Congresso Nacional, da competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí vem o que é dessa competência. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Olha aqui, ó, competência exclusiva. Então, se esse acesso a essas obras para os deficientes visuais puder resultar algo extremamente oneroso, eu preciso desse aval
por parte do Congresso Nacional, que é o que o artigo 49 pontua. Beleza? Tudo bem? Joia? Talicínia, que mais? Deixa eu ver que item que eu tô aqui. Então, ó, presidiárias podem permanecer com os seus filhos, está lá no artigo 5º, inciso 50. Prazo de licença maternidade e paternidade, artigo 7º, incisos 1 e 2. Perdão, 18 e 19. 18 e 19. Lei Maria da Penha, que é a própria Lei Maria da Penha, né? Até porque tem um dado ali da Fundação Perseu Abramo que diz que 92,9% dos casos de violência doméstica que são praticadas, elas são praticadas do homem contra a mulher. Por isso que veio essa ferramenta para garantir, né, essa proteção às mulheres. Eu tenho ainda a lei de reserva étnica. Lei de reserva étnica. O que essa lei de reserva étnica faz? Ela reserva um percentual das vagas para negros nos concursos públicos. Que lei que é essa? Lei 12.990 de 2014. Beleza. Letra. Aí agora olha só, volta para mim aqui. E também, volta para cá. E também eu tenho que lembrar do Estatuto dos Deficientes, que tem regras específicas para os portadores de necessidades especiais. Então, o que acontece? Como uma forma de buscar esse direito à igualdade, especificamente a igualdade material ou substancial, eu passei por vários ramos do direito, inclusive na legislação penal especial com a Lei Maria da Penha, em tratados, né, em aspectos importantes, por exemplo, a Lei de Reserva Étnica. E olha aqui então o quadrinho para você memorizar tudo isso que você já anotou. Então, como uma forma de busca da igualdade material ou substancial, nós temos o artigo 5º, inciso 50, para as presidiárias permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação. Licença maternidade e paternidade no artigo 7º, incisos 18 e 19. Serviço militar obrigatório só para homens. Lei de reserva étnica, aqui na Lei 12.990 de 2014. O Estatuto dos Deficientes, com regramento próprio para os deficientes. Regrinhas de aposentadoria, já que o prazo de aposentadoria é diferente para homem e para mulher, né? É diferente. E o Tratado de Marrakech, que eu acabei de falar para vocês. Era esse que eu estava buscando aqui, procurando. Deu certo, tá? Só para vocês terem aí um estímulo visual e memorizarem esses dispositivos aí, que foi o que nós colocamos, ok? Que mais? Esse foi o item 6.2. 6.3. Princípio da legalidade. Olha só, quando eu falo de legalidade, eu tenho que separar a legalidade no direito público da legalidade no direito privado.
Qual que é a diferença? Legalidade no direito público. O que é isso? O administrador só pode fazer o que a lei manda ou determina tracinho critério de subordinação a com crase lei. Tá, Licínia, e a legalidade no direito privado? Pode escrever assim, ó. Ao particular é lícito fazer tudo o que quiser. Menos o que a lei proíbe. Então, é lícito fazer tudo o que quiser, menos o que a lei proíbe. Ah, aí põe um tracinho aqui, ó. Tracinho, não contradição a com crase lei. Não contradição à lei. Seis ponto quatro. Proibição de tortura. Opa. Proibição de tortura, lá do artigo 5º, inciso 3. Olha só, esse caso é interessante e nós vamos anotar aqui o seguinte. Pode escrever assim, ó. Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Ponto na mesma linha, Norberto Bobbio, com 2 Bs, Norberto Bobbio. Considera esse direito, abre aspas, absoluto. Fecha aspas, vírgula, isto é. Não pode ser relativizado. Ponto na linha de baixo. Aprofundamento. 2 pontos.
Pessoal, vou contar um aprofundamento para vocês. Volta para cá, volta para mim. Deixa só aqui comigo. O que acontece? Tem um aprofundamento envolvendo um caso que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que envolve a chamada superlotação carcerária. O que acontece aqui? Quando eu falo em superlotação carcerária, quando ocorre a superlotação carcerária, em razão da falta de vagas nos presídios, o detento ele é submetido a um tratamento desumano ou degradante. E aí houve toda uma discussão em torno dessa situação envolvendo a superlotação carcerária. Se preso é tutela do Estado, né? Se o preso tem que ter a sua integridade física e moral garantida, assegurada, como que deve ser analisada a questão da superlotação carcerária à luz do artigo 5º, inciso 3 do texto constitucional, que veda a tortura ou tratamento desumano ou degradante? Quando há a superlotação carcerária, esse detento estaria submetido a um tratamento desumano ou degradante. Como que fica isso? E aí o Supremo analisou esse caso, joga lá na tela, no recurso extraordinário, joga lá 580.252. Como fica a questão da superlotação carcerária? Se o detento ele é submetido a tratamento desumano ou degradante, teria o Estado responsabilidade nesse caso? E agora, quando o detento sofrer algum dano? E aí, o Supremo, julgando esse caso, julgando o recurso extraordinário 580.252, decidiu o quê? Decidiu que é dever do Estado manter nos presídios padrões mínimos de humanidade. Então, ele tem sim que pagar a conta por danos morais, inclusive, materiais e morais, comprovadamente causados pela falta de condições legais de encarceramento. Olha que legal. Olha que caso legal analisado aí à luz do artigo 5º, inciso 3 do texto constitucional. Então, veja só, é dever do Estado manter em seus presídios padrões mínimos de humanidade. É responsabilidade do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados por falta de condições legais de encarceramento. Por quê? Porque se o meu detento ele é submetido a um tratamento desumano ou degradante em razão da superlotação carcerária, ele acaba sofrendo um dano em razão disso, né? Alguém tem que pagar a conta, por quê? Porque está em jogo também aqui o artigo 5º, inciso 3, além do artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, que cuida da responsabilidade civil do Estado. Aqui entra a questão da interdisciplinariedade, porque é um tema também que impacta no direito administrativo, né? É um tema que tem relação direta e total com o direito administrativo. Por quê? Porque eu falo em responsabilidade civil do Estado e também aqui com os nossos direitos fundamentais. Então, esse aprofundamento aqui envolvendo o recurso extraordinário 580.252, cuidando da superlotação carcerária, e sim, o Estado tem que pagar a conta, tem que indenizar, indenização pelos danos, inclusive morais, vai ter que pagar a conta. Por quê? Porque, em razão da superlotação carcerária, o artigo 5º, que veda, que proíbe tratamento desumano ou degradante, está sendo desrespeitado, desobedecido. E aí, por isso, né, que eu tenho que pontuar essa questão aqui para vocês. Esse foi o item 6.3. Item 6.4. Nós vamos falar da liberdade de manifestação do pensamento. Depois do nosso intervalo, ok? Então nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta para falar sobre isso aqui com vocês. Um grande beijo e até já!